Vamos lá. Povo, a gente agora começa a falar sobre matéria nova, bens jurídicos. E a primeira coisa a ser dita sobre bens jurídicos é o seguinte: diferente do nosso primeiro Código Civil, lá de 1917, que misturava as palavras bens e coisas como se fossem termos sinônimos, o nosso Código Civil atual, ele fez uma técnica diferente. Ele tratou de um livro específico chamado Direitos das Coisas ou Direitos Reais, que vocês estudam 2 semestres sobre isso, tá? E aí lá você estuda sobre posse, propriedade, uso capião, as ações de integração e de reintegração de posse de bens móveis e imóveis, tá? É uma matéria extremamente técnica. E ele, então, separou na parte especial a lógica que ele trata sobre coisas. E aqui na parte geral, ele falou sobre bens. Então, o nosso legislador atual, ele separou. Se você vê a palavra bens, ele está se remetendo à parte geral. Se ele fala de direito das coisas, direitos reais, ele está se remetendo a um livro específico da parte especial do nosso Código Civil, tá? Que é lá do 1000 e cacetada para frente. Muito bem. E aí a gente precisa primeiro saber a diferença entre bens e coisas, porque são de fato conceitos jurídicos distintos. E anota de uma forma bem genérica o seguinte: coisa é tudo que existe que não seja pessoa natural ou pessoa jurídica. Coisa é tudo que existe que não for pessoa natural e pessoa jurídica. Tanto é que quando a gente falava daquelas teorias natalista, condicionalista, os autores chamam o nascituro de uma coisa com expectativa de direito. Ele não é pessoa ainda. Aquela teoria natalista, que é bem fechada mesmo, ele fala assim, ó, o nascituro, para mim, é uma coisa com alguma expectativa de direito, que um dia, se nascer vivo, passa a ser uma pessoa. Mas agora não é pessoa ainda, tá bom? E bens, qual é o conceito de bens? Coloca assim, bens são todas as coisas que tenham utilidade, vírgula, sejam passíveis de apropriação e tenham valor econômico. Bens são todas as coisas que tenham utilidade, sejam susceptíveis de apropriação e tenham valor econômico. E aí você fala o seguinte, professor, me dá um exemplo, então, de uma coisa que não é considerado bem jurídico para nós. Tipo, a água do mar aqui, para nós, é uma coisa, mas não é bem. Porque se você chegar e for vender uma garrafa PET de água ali de Camburi, e a pessoa souber que é dali, não vai comprar de você, porque para que ele vai comprar um negócio desse se ele sabe que tem abundância ali que ele pode ir lá pegar de graça também, tá me entendendo? A atmosférico é a mesma coisa. Até um dia eles poderem cobrar da gente, né? Pode ver que um dia isso vai chegar. Mas aí, quando você já fala de gases que já têm algum tipo de beneficiamento, tipo White Martins, que separa nitrogênio de oxigênio e ozônio e tal, ali já passa a ser bem de fato. Quando você fala, por exemplo, de uma nuvem, eu estou falando coisas muito, parece meio ilógicas, mas foi assim que caiu numa prova. Ele colocou, na prova, como é que isso cai? Aqui na prática, no Código Civil, você vai ver que nós temos uma diversidade de classificação dos bens. Ele começa a falar que os bens se classificam em bens móveis, imóveis, tangíveis, intangíveis. Nós temos os bens públicos, bens privados, bens fungíveis, infungíveis, consumíveis, inconsumíveis, singulares e coletivos, e a gente precisa saber caracterizar cada uma dessas classificações aqui. Mas na prova, eles não vão jogar um conceito para você. A maior parte das questões que tem sobre bens é ele jogar uma situação e você vai ter que identificar aquilo ali, o que é.
Então, você precisa, lógico, saber do conceito primeiro para poder conseguir responder. Então, ele vai botar várias situações e aí você, com a situação, vai poder identificar na letrinha lá o que que é aquilo ali. Então, eles botaram lá que uma vez, tipo, uma areia de uma estrada é o quê? É uma coisa, mas não é bem. Por quê? Porque bem, você poderia até apropriar, você poderia até ter utilidade com aquilo, mas aquilo ali não vai ter um valor econômico agregado. Então, isso não atende o conceito de bem. Até aqui ficou claro, pessoal? Para frente. Daí a gente entra na primeira classificação, que é quanto à tangibilidade. E aí eu vou falar já uma coisa na sequência. Essas classificações, a maior parte delas são duas sempre. Você vai ver que ele fala tangíveis e intangíveis, móveis e imóveis, fungível e infungível, consumível e inconsumível, público e privado. Aí, quando ele principal e acessório, é sempre meio antagônico uma coisa da outra. E, de fato, os conceitos são verdadeiramente antagônicos entre si, tá? Uma coisa é o inverso, de fato, da outra. Bem, quanto à tangibilidade, os bens eles podem ser tangíveis ou intangíveis. Tangíveis também conhecidos como corpóreos ou materiais. O que é um bem tangível, corpóreo ou imaterial? Anota aí. São aqueles bens que possuem materialidade. Bens tangíveis, corpóreos, materiais são os bens que possuem materialidade e podem ser tocados. Exemplo: seu aparelho celular, seu computador, sua casa, um carro, roupa, tudo isso são bens tangíveis, corpóreos, materiais. Mas nós temos bens também intangíveis, incorpóreos ou imateriais. Anotando assim, são aqueles que têm uma existência ficta, são aqueles que possuem uma existência ficta, ficta, ficção mesmo, ficta. Uhum. E não possuem materialidade. Exemplo, professor: títulos de crédito, vírgula, garantias reais sobre móveis ou imóveis, vírgula, direitos autorais, marcas e patentes, entre outros. Então, quando você fala assim, Ramon, tá, mas título de crédito, ele tem o papel, tem a materialidade ali. Mas o que importa num título de crédito não é o papel em si. Aquilo ali é 2 centavos. O que importa é o valor nominal que está escrito. Então, quando você pega uma nota promissória de R$ 10.000, o papelzinho lá que você comprou na papelaria, aquilo ali para você não é o que te interessa. O que te interessa, de fato, é a assinatura do indivíduo, o valor que está nominal ali considerado, entendeu? Isso é que é a tangibilidade do bem. Ele é intangível justamente por quê? Porque o que te importa é aquele valor que está lá considerado. Então, se alguém te dá uma nota promissória aí de R$ 2 milhões, o que te importa não é o papel em si, é o valor nominal que você vai estar prestes a receber. Quando você fala, por exemplo, de marcas e patentes, não sei se vocês já ouviram falar, mas a marca da Coca-Cola é um dos bens jurídicos mais caros do planeta, né? A marca em si. Então, aquilo ali é um valor considerado muito alto. Direitos autorais é a mesma coisa. O sujeito pega e inventa, sei lá, uma obra literária, tipo Game of Thrones. Aquilo ali valeu uma fortuna, aquela obra literária lá, para poder transformar aquilo numa série
e a HBO pagou uma fortuna lá do cara que é o autor, o escritor do negócio. Então, esses bens são bens intangíveis. Uma observação na sequência. Coloca assim: a transmissão de bens tangíveis se dá por contrato de compra e venda. A transmissão de bens tangíveis se dá por contrato de compra e venda. Por contrato de compra e venda. E a transmissão de bens intangíveis por contrato de cessão. Lembra que quando a gente falou sobre direitos da personalidade, nós falamos sobre a possibilidade de você fazer cessão de direito de imagem de alguém? Lembra? Que pode ser gratuito ou oneroso. Lógico que se você for uma pessoa famosa, você vai cobrar para a empresa explorar o uso da sua imagem ligada a uma marca, tá? Hã? Contrato de cessão. Cessão. Aham. Então, se eu vou fazer uma transmissão de bem intangível, se dá por contrato de cessão. Cessão de crédito, cessão de imagem, cessão de direitos autorais, e por aí em diante. Até aqui tá tudo certo? Olha só, essa primeira classificação dos bens aí, tangíveis e intangíveis, não possui expressamente dispositivos no nosso Código Civil. Isso é doutrina e jurisprudência, tá? Mas é tão relevante quanto a gente poder saber sobre isso, beleza? Para frente agora. Quanto à mobilidade, que é outra classificação, e aí nós temos agora uma classificação que o Código Civil separou bens considerados em si mesmo. Ele vai analisar o bem por ele próprio, tá? Quanto à mobilidade, os bens se classificam em bens imóveis e bens móveis. Professor, o que é um bem imóvel? Anota assim. São aqueles que não podem ser transportados. São aqueles que não podem ser transportados sem prejuízo da sua substância e sem que haja destruição ou deterioração. Exemplo, esse prédio que nós estamos agora é um bem imóvel. Imóvel por natureza agora. Uhum. Esse primeiro é genericamente o que é um bem imóvel. Aí tem uma só para não ser tão fácil, tem uma subclassificação desses imóveis aqui. Imóvel por natureza. Coloca assim. Compreende o solo, subsolo, espaço aéreo correspondente, e tudo que se fixar ao solo de forma natural. Então, pólen de uma árvore lá saiu, caiu no chão, nasceu uma nova árvore ali. Isso a gente vai dizer que é um bem imóvel por natureza.
Não teve nenhuma intervenção humana para aquilo ali nascer. Nasceu uma grama do nada no chão, imóvel por natureza, tá joia? Então, esse bem imóvel por natureza é o solo, mas não somente o solo, subsolo também. Então, quando você compra um terreno, o terreno é seu, subsolo também, espaço aéreo correspondente também. Então, você pode fazer um prédiozinho, certo? Lógico que você vai ter que respeitar determinadas regras do município para saber até de que tamanho você pode fazer um imóvel desse lá para cima, mas aquilo ali também te pertence. E tudo que foi incorporado de forma natural, isso é considerado esse imóvel por natureza. Quer falar? O subsolo também. Tipo assim, quero construir a casa e vou cavar para fazer a garagem embaixo. Você já está entrando no subsolo. Obviamente que se você pegar, fazer exploração mineral, aí já entra em outras questões. Aí foi uma empresa, entrou lá na terra e viu que tinha mineral de baixa e foi e registrou. Aí Uhum. pagaram para eles. É porque isso aí já passa a ser da União. Esse tipo de exploração mineral é bem da União. Aí seu tio recebe um negócio chamado royalties da exploração dele. Que tudo que você retira e causa degradação tem que se pagar uma indenização de royalties. Mas, de fato, esse bem aí, pedreira, por exemplo, não faz parte da propriedade do cara. Aquilo ali é um bem da União. E a União que autoriza você estar fazendo esse tipo de exploração. E você é obrigado, como dono da terra, permitir. Entendeu? Quem registrou o direito de fazer. Aham. A pedreira, em tese, passa a ser dele, não é dele. O direito de exploração é dele. Pra vocês terem ideia, eu conheço pessoal, cara, há muito, muito tempo atrás, e é um cara muito antenado em informática. Isso eu estou falando de coisa de. Conheço o Nalvo, deve ter pelo menos aí uns 15 anos. Isso deve ter sido há 20 anos atrás. Nalvo trabalhava num negócio sei lá embaixo do Guandu, que lá tem muito negócio de exploração de pedra também, né? Ele falou, Ramon, aí eu vi aquele pessoal passar um aperto danado para descobrir onde tem pedreira. O que que eu fiz? Comecei a tentar pesquisar. E ele é safo no negócio de internet, que mexe com isso, é formado nessa área de computador. Ele falou: bicho, eu arrumei um jeito lá de, através de GPS, conseguir descobrir as pedreiras. Aí eu dava zoom lá, quando eu entendia que era um negócio que me interessava, eu ia lá e vi como é que fazia esse negócio do registro. Registro, estou falando de coisa de 20 anos atrás, tá? Mas naquela época era coisa de R$ 1.000 por ano. Ele falou, aí eu ia lá, registrava um monte. Separava um. Obviamente, vou ter que bancar esse dinheiro aí, pagava lá o boleto, registrava. Daí eu ia lá para ver se de fato valia a pena ou não valia. Aí o cara falava, não, essa terra é minha. Ele falou, não, meu amigo, mas a pedreira, a exploração dela é meu direito. Tá aqui, autorização, tal. Assim ele começou. Há muito tempo atrás. É doideira, não? Para frente agora. Imóvel por acessão física, industrial ou artificial. Imóvel por acessão física, industrial ou artificial. A palavra acessão significa incorporação. Essa palavrinha acessão significa incorporação. Professor, o que é esse tal de imóvel por acessão física, industrial ou artificial? Anota assim o conceito mesmo. É tudo que se incorporar ao solo decorrente de uma atividade humana. É tudo que se incorporar ao solo decorrente de uma atividade humana. Exemplo: plantações, café, milho, feijão, uma casa, um galpão, etc.
Artigo agora 79, a gente passa a ler. E nesse 79 ele vai falar genericamente dos bens imóveis, tá? São bens imóveis o solo e tudo quanto incorporar natural ou artificialmente. Então, aqui nesse 79, ele está falando tanto do imóvel por natureza, quanto do imóvel por essa seção física, artificial ou industrial. Para frente. O nosso Código Civil, ele afirma no artigo 81 que não vai perder o caráter de ser um bem imóvel duas situações. Primeiro, se você conseguir tirar, por exemplo, uma casa do solo, colocar em cima de um caminhão, transportar isso para outro lugar e fixar essa casa em outro terreno. Durante o transporte, continua essa casa sendo um bem imóvel. Porque a questão aí não é se você está tendo ou não mobilidade, é a intenção ou vontade da pessoa. Tá? A mesma coisa poderia acontecer, e aí a gente já deve ter, não sei se vocês já viram isso em outros países que eles têm esse tipo de tecnologia. As casas não são de alvenaria, eles fazem casas de madeira, nos Estados Unidos, tal, Canadá. Aí eles têm mais facilidade de fazer essa mobilidade. Aqui na nossa casa, as nossas residências, como cimento mesmo, pedra, isso já dificulta bastante. Mas, por exemplo, numa situação mais próxima de nós, vocês têm aqui na região aqui de montanha, tipo Marechal, Domingos Martins, umas casas que você compra de madeira lá, que eles vendem mesmo, tem isso? Quando você compra uma casa de madeira daquela, instala, e suponhamos que você trocou de imóvel, você agora tinha um terreno aqui, você comprou um outro terreno em outro local. Aí você quer aproveitar toda a estrutura da casa. Beleza, você vai pegar, desmonta isso, monta lá. Enquanto essa casa está sendo transportada, ela não vai ser considerada um bem móvel, ela vai continuar sendo um bem imóvel para fins jurídicos. Beleza? A outra situação que passa o bem ser considerado ainda sendo imóvel é quando você retira partes de uma casa, de um imóvel, para reempregar no mesmo imóvel. Então, assim, exemplo bem comum de prova. Você vai dar uma reforma na sua casa. Aí vão ter que tirar todo o telhado para poder estar fazendo uma limpeza no telhado, colocar verniz de novo para poder trocar a madeira que segura e sustenta o telhado e para poder depois reinstalar esse telhado lá. A ideia é que, enquanto esse telhado estiver fora da casa, ele não vai perder o seu caráter de imóvel, porque a sua intenção é retornar ele para lá. Na reforma da casa, você teve que arrancar as portas para poder estar fazendo algum tipo de reforma, sei lá, você arrancou as esquadrias das janelas para poder estar fazendo algum tipo de situação. Enquanto você está tirando essas coisas, mas você tem a pretensão de reempregá-las naquela casa lá, ela, mesmo fora, ela vai continuar sendo um bem imóvel. Ficou claro isso, pessoal? Gente, tem que tomar tanto cuidado com isso, porque isso confunde bastante. E quando eu falar agora de bem imóvel daqui a pouquinho, você vai ver que tem situações que são parecidas. Amor, então se eu pego, desmonto, depeno a casa e, tipo, estou querendo fazer uma reforma bacana mesmo. Então, as portas originais da casa, eu não quero mais. Eu vou colocar aquelas portas mais bacanas, madeira de lei, tá me entendendo? Aí eu vou ou doar ou vou vender isso. Se eu retiro para não ser reinstalado na casa, o que vai acontecer com essas portas? Ela deixa de ser um bem imóvel e agora ela passa a ser um bem móvel. E como eu disse para vocês, nas questões de prova, eles vão cobrar de vocês é assim. Eles vão botar uma historinha e aí vão colocar as portas da casa que ele tirou e doou para Maria continuam tendo seu caráter de imóvel. Essas não. As que ele vai voltar para colocar e reinstalar na própria casa, sim. Essas outras não. Outra questãozinha que botaram parecido. A Catedral Metropolitana de Vitória foi fazer uma reforma nos vitrais. Tiveram que arrancar os vitrais para poder levar para um local onde uns restauradores foram lá e fizeram toda a pintura dos vitrais de novo. Enquanto esses vitrais ficaram lá sendo reformados, eles são considerados bens móveis ou imóveis? Imóveis. Porque já deixava claro que eles estavam reformando para voltar para a catedral de novo, aquilo ali. Você está entendendo? Onde é que isso está, Ramon?
Artigo 81 do Código Civil. Não perdem o caráter de imóvel. Inciso 1. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. É aquela ideia de eu pego uma casa, consigo colocar em cima de uma carreta, transportar essa casa para outro lugar e reinstalá-la em outro terreno. Enquanto ela está sendo transportada, ela continua sendo um bem imóvel para o Código Civil. Inciso 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Se eu já vou me desfazer desses materiais, aí ele deixa, para mim, de ser considerado um bem imóvel, passa a ser um bem móvel. A pessoa foi lá, pegou as portas que você deu para ela, ficou todo feliz com você e instalou na casa dele agora. Ou construiu uma casa. No que ele constrói a casa e usa as suas portas, aquelas portas deixaram de ser móvel e passou a ser imóvel novamente. Até aqui tá tudo bem, pessoal? Imóvel por disposição legal. Nós temos situações onde o Código Civil afirmou que, para fins jurídicos, vai ser considerado um bem imóvel. E isso está no artigo 80 do Código. Considera-se imóvel para efeitos legais, inciso 1, os direitos reais sobre imóveis e as ações que asseguram. 2, o direito à sucessão aberta. Professor, como assim? Direitos reais sobre imóveis e as ações que asseguram. Vocês já ouviram falar de hipoteca? Hipoteca é um tipo de garantia que, quando você quer pegar, por exemplo, dinheiro emprestado no banco, ele exige, muitas vezes, de você, onde você vai pegar um bem imóvel que você tenha liberado no seu nome, totalmente disponível, e você agora deixa à disposição do banco, que em caso você não venha pagar na data avançada, o banco pode levar aquilo ali lá na frente a leilão e conseguir pagar a dívida que você tem com eles, tá? A hipoteca, ela é considerada também como sendo um bem imóvel. Ah, bom, mas não é uma folha de papel a hipoteca? Sim, é um documento. Só que aquilo ali, para fins jurídicos, o Código estabeleceu que passa a ser considerado um bem imóvel. O direito de posse que você tem de uma casa, como a posse é de um bem imóvel, também é um bem imóvel. Beleza? E esse segundo caso aqui, de direito à sucessão aberta. O sujeito morreu, deixou bens para poder ser inventariado aí para os herdeiros dele. Dentre esses bens tem uma casa, uma propriedade rural, gado, carro, dinheiro, mais o que? Um trator lá na propriedade. Todo esse universo de patrimônio para fins jurídicos, tudo isso vai ser correspondido como sendo um bem imóvel. Tá? Por que disso, professor? Porque o nosso Código Civil ele faz um tratamento muito diferenciado para bens imóveis. Quando a gente falava de legitimação, você lembra que para você vender um bem imóvel, se você for casado, que não seja no regime de separação de bens, você precisa necessariamente ter autorização do seu cônjuge. Lembra disso? Por quê? Por que eu posso vender um carro? Então, por exemplo, eu posso vender um carro sem autorização do meu cônjuge, mas para vender um apartamento eu vou precisar. Porque eles entendem que bens imóveis, o legislador entendia isso, ele tem normalmente valor econômico muito maior agregado. Hoje em dia, com esse mundo moderno, isso não é sempre assim, né? Você, por exemplo, tem carros aí que são super caros, né? E mais caro muitas vezes do que uma casa. Mas eu posso vender o carro de 5 milhões, uma Ferrari, sozinho, não vou precisar de ter autorização do meu cônjuge. Mas para vender um apartamento de 1 milhão, eu vou precisar ter. Entendeu? Então, para fins jurídicos, a herança, por si, já é considerada como sendo juridicamente um bem imóvel. Até aqui está tudo certo? Tudo que tiver lá, mesmo tipo uma cabeça de gado, imóvel para fim jurídico. Entendeu? E aí, para você abrir mão de bem imóvel, você precisa de ter autorização do seu cônjuge. Caiu na prova de defensor público em 2009 aqui no nosso estado. O sujeito é casado, na condição de comunhão parcial de bens,
queria abrir mão de herança para os irmãos dele, porque ele já entendia que tinha uma condição econômica boa, não precisava, tipo, dividir a casa do pai com mais 7 irmãos. Aí ele chegou em casa e falou assim, amor, vou deixar aquela casa lá só para meus irmãos. Ela falou assim, não, não aceito não. Não aceito não, porque seus irmãos fazem questão de tudo, não sei o quê. Ele pode abrir mão de herança sozinho? Não, porque herança é um bem imóvel, precisa de ter autorização do cônjuge. Se ela não assinar a renúncia, não vale. Entendeu? Então, ele não tem direito de renunciar sozinho, porque aquilo ali é uma renúncia de um bem imóvel, não de um bem imóvel. Só para criar mais encrenca ainda, né? Aí a mulher fala que não assina, aí os irmãos brigam mais ainda. Tan, 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 tan. Hã? Quando fala em herança, vocês já passaram por isso? Recente, cara, nem se fala. Por causa do deixar, não vai falar essas coisas, não. É aí que é aí que os grupos de família já começam a desfazer, fulano sai. Faltou pouco que já tá quebrando a porrada. Enfim, passei por um treco desse também. Bens móveis agora. Coloca assim: são móveis os bens que podem ser transportados por força própria ou alheia, sem que haja deterioração ou destruição de sua substância. São móveis os bens que podem ser transportados por força própria ou alheia, sem que haja deterioração ou destruição de sua substância. Esses bens que se movem por força própria, eles são chamados de bens semoventes. Semoventes, uma palavra só, tá? Exemplo, o seu cachorro, seu gato, uma cabeça de gado. Primeiro, assim, é separar. Móvel, então, diferente do imóvel, é todo bem que eu posso transportar de um lugar, pego isso aqui, para outro, sem destruição ou deterioração da sua substância, entendeu? Mas nós temos bens móveis que se movimentam sozinhos, os animais. Então, os animais são chamados de bens móveis semoventes. É um nomezinho. Se você vê isso numa prova, bem semovente. Ele está se reportando a bens que se movimentam sozinho. Seu cachorro, seu gato. Bem móvel propriamente dito. Posso falar? Coloca assim: são os materiais destinados a alguma construção. São os materiais destinados a alguma construção. Ou fruto de demolição. Bem imóvel propriamente dito são materiais destinados à construção ou os provenientes de demolição de um prédio. Professor, me dá um exemplo sobre isso. Você pega, vai lá na Emídio Paz e entra lá dentro. Tudo que você estiver olhando lá dentro é esse tipo que eu estou falando aqui, bem imóvel propriamente dito.
cerâmica, cimento, lajota, produtos gerais que você vai utilizar na construção de uma casa, porta, piso, tudo isso é esse tal bem móvel propriamente dito. Ou você vai demolir uma casa para construir outra nova. Aí, obviamente, que tem coisa que não tem como aproveitar. Parede, não tem jeito. Agora, porta você consegue aproveitar, você consegue vender a parte de madeira da casa, você consegue vender telha, você consegue aproveitar a esquadria, o vaso sanitário, aquela porta lá do banheiro e etc. Então, todas essas peças que você vai desmontando uma casa e para doar ou para poder vender, isso aí se torna novamente esse bem chamado móvel propriamente dito. Beleza? Onde isso está no código? 84 do código. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquire essa qualidade os provenientes de demolição de algum prédio. Não lemos o 82, que fala genericamente dos bens móveis, não? São móveis os bens susceptíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica social. Aí o nosso legislador, antes de falar desse, móvel por antecipação. O que é móvel por antecipação? Posso falar? São bens imóveis que, por força da vontade da pessoa, ele vai transformar em um bem móvel. É um bem imóvel que, por força da vontade da pessoa, vai transformar em um bem móvel. Exemplo mais clássico. O sujeito vai lá, planta uma floresta de eucalipto. E aí, daqui a 20 anos, ele pretende vender a madeira. Se você parasse e raciocinasse, desde o momento que o indivíduo fez aquela plantação, a intenção dele era manter aquela floresta lá ad eterno ou vender a madeira depois? Vender a madeira depois. Então, aquilo ali, juridicamente, as árvores não são consideradas um bem imóvel. É considerado um bem móvel por antecipação. Oi. Não, para vender a madeira, eu não vou precisar de ter autorização do meu cônjuge. A madeira em si, não, porque a madeira, neste caso, juridicamente falando, ela não é considerada um bem imóvel, é considerado um bem móvel. Entendeu? Caiu já numa prova de concurso. O cara me comprou um terreno. Nesse terreno tinha uma casinha lá. Só que o cara era tipo médico e queria construir uma clínica naquele terreno. Desde o momento que ele resolveu comprar esse terreno para poder construir a clínica, aquela casa lá entra dentro dessa classificação. Ela é considerada um bem móvel por antecipação. Ele nunca teve ou pensou em morar naquela casa, nem alugar, nem nada. Era comprar o terreno, demolir a casa e já construir a clínica que ele sonhava. Então, essa casa é o quê, juridicamente falando? Bem móvel por antecipação. Que desgrama. Porque isso confunde a cabeça da gente numa prova. Porque na prova é isso que eu estou dizendo. Ele vai te jogar uma historinha. E na historinha você vai ter que saber é mais a intenção do que a qualidade real do negócio. Móvel por determinação legal. Assim como nós temos imóveis por força da lei, nós temos também um artiguinho que tratou sobre bens móveis por força da lei. E o que é um bem móvel por força da lei, professor? 3 situações jurídicas. Primeiro, energia que tenha valor econômico. Vamos ler logo. 83. Considera-se móvel para efeitos legais. Inciso 1. As energias que tenham valor econômico. 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. 3. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. Professor,
um exemplo aí de energia que tenha valor econômico. Qual que é que você mais está relacionado com ela na vida moderna, gente? A que está iluminando a gente agora, a energia elétrica vendida pela EDP. Isso aí é uma energia, de fato, que tem valor econômico, está aqui no Código 83, inciso 1, mas não é a única. Vocês já ouviram dizer que eles vendem, tipo, sêmen de animais reprodutores? E aí, hoje, dando essa aula de manhã, curiosamente, entrei na internet, aí coloquei lá, sêmen de cavalo raríssimo no Brasil. A matéria já puxava assim, é o líquido mais caro do mundo. Entendeu? Então, isso aí é considerado o quê? Um bem móvel. É uma energia que tem, de fato, um valor econômico a ele agregado. Entendeu? Ramon, e o inciso 2 aqui, ó, quando ele fala de também é considerado um bem móvel, direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. A posse que você tem de um bem móvel que te pertence, isso também é considerado juridicamente um bem móvel. Você tem um carro, você tem direito do carro. Se alguém pegar seu carro lá e falar que não vai entregar o carro de você, você pode entrar com uma ação para poder pegar e reintegrar sua posse? Pode. A sua posse de um bem móvel é também considerada como sendo juridicamente um bem móvel. Você pega, vai deixar na Caixa Econômica Federal uma joia penhorada para poder estar pegando o financiamento. Isso é chamado de penhor. O penhor, que é o contrato que você faz com a Caixa, ela é considerada juridicamente também como sendo um bem móvel. Tá? E esse terceiro caso aqui, professor? Direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. Exemplo, direitos autorais. Você tem direito autoral, sei lá, de um livro que você escreveu. E aí alguém agora está querendo reproduzir esse livro numa série da Netflix. Você vai ganhar um bom dinheiro e etc. Você negocia isso. Isso é considerado, esse direito autoral que você tem, também como sendo um bem móvel. Tudo bem? Para frente. Próxima classificação, quanto à fungibilidade. Quanto à fungibilidade, os bens podem ser fungíveis ou infungíveis. Professor, o que é um bem fungível? Posso? Coloca assim. São os bens móveis. São os bens móveis que podem ser substituídos por outro de mesma espécie, vírgula, qualidade ou quantidade. Infungíveis agora. Coloca lá. São os bens que não podem ser substituídos por outro de mesma espécie, qualidade ou quantidade. A ideia que a gente precisa ter com essa questão da fungibilidade é tipo a unicidade do bem. Se ele é único, não tem outro, ele é considerado um bem infungível. Se na prática você pode substituir naturalmente por qualquer outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade, ele passa a ser considerado um bem fungível.
Então, suponhamos, vou dar exemplos mesmo. Você mora lá num condomínio, você vai fazer, por exemplo, um almoço de domingo. Na hora que você está fazendo o almoço, você vê que, por exemplo, acabou o arroz. Aí você entra em contato lá no grupo do prédio e fala assim, gente, pelo amor de Deus, alguém pode me dar aí um saquinho de arroz aí? Acabou o meu arroz. Aí a vizinha lá do 102 fala assim, vizinho, pode vir aqui pegar um saco de arroz aqui comigo, tá tudo bem. Aí você vai lá, pega esse arroz. Percebe que você não vai devolver aqueles grãos para ela que você pegou? Você vai consumi-lo, inclusive. Você vai lá no supermercado no outro dia, compra outro 1 quilo de arroz, entrega para ela, está tudo resolvido. Entendeu? Então, os bens fungíveis são aqueles que, de fato, podem ser substituídos por outros sem qualquer problema. Você pega uma caneta emprestada do colega, uma Bic. Essa Bic aí você some com ela, porque caneta Bic ela desaparece do nada, né? Aí você compra na papelaria outra caneta nova e entrega para ele de volta. Acabou. É um bem que pode ser substituído por outro de mesma espécie, qualidade ou quantidade. Os bens fungíveis, então, têm essa característica, tá? Por que eu falei, quando eu falei do conceito de fungível, que fungível é um bem móvel que pode ser substituído por outro de mesma espécie, qualidade ou quantidade? É porque todos os bens imóveis são naturalmente infungíveis, porque eles são únicos. E sabe por que eles são únicos? Porque se você pegar um bem imóvel, ele tem um registro único no cartório de registro de imóveis. E daquele registro lá não existe dois. A sua casa que foi registrada no cartório de registro de imóveis, aquele número de matrícula ali corresponde a só a sua casa, não tem outra. Então, aquilo ali é de fato um bem infungível. Carro, logo, você já chega na mesma condição. Então, um carro, Ramon, apesar de ser móvel, ele é um bem infungível. Sim, porque ele tem um número de chassis. E mesmo que você tenha outro do mesmo modelo, ano, quilometragem, tudo, o seu carro, ele é único. Ele tem uma caracterização de que não tem dois efetivamente com aquele mesmo numeração de chassis. Então, carro também é um bem móvel infungível. Aí, a depender da situação específica, tá? A depender da situação específica, um bem que poderia ser naturalmente fungível pode, por uma situação jurídica para alguém, ser considerada para ela um bem infungível. Como é que é, Ramon? Um bem que naturalmente pudesse ser fungível, a depender da situação jurídica, ele passa a ser para uma pessoa como sendo um bem infungível. Me dá um exemplo disso. Você tem um cachorro, eu tenho uma cachorra lá. Aliás, a Apsu está com 13 para 14 anos. Leva a cachorra para poder, tipo, tomar um banho no pet shop. Vou pegar a cachorra de volta, a cachorra foge, é atropelada. Eu chego lá para pegar, eles me arrumam outra cachorra lá, da mesma raça, tudo igual. Me apelar, eu vou me dar por satisfeito, gente? Seria ficar feliz, fazendo, que bom, né? Sua cachorra morreu aqui, foi um vacilo nosso, mas aqui, ó, arrumei outro cachorrinho aqui, ó, igualzinho. Você vai ficar feliz, fazendo, nossa, que bom, né? Então percebe que o seu cachorro, apesar de ser móvel, para você, pela condição que você tem com o vínculo com o bicho, ele para você é de fato um bem infungível. Não dá para você substituir por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Beleza? Até mesmo um raio de uma caneta Bic poderia para você ser considerado um bem infungível. Foi a caneta Bic que seu avô te deu antes dele morrer. Você guarda aquela caneta ali. Aquela caneta ali não é qualquer caneta Bic, é a caneta que você ganhou do seu avô. Então essa para você não é fungível, ela é um bem infungível. Ficou bem claro isso, pessoal? Onde está isso no código? 85. São fungíveis os bens móveis que podem substituir-se por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. Daí nós temos um negócio. Empréstimo gratuito de bem fungível e bem infungível. O empréstimo gratuito de bem fungível, ele recebe o nome de mútuo. Mútuo. O que é mútuo, Ramon? Mútuo é empréstimo gratuito de bem fungível.
Mútuo, MU, mútuo. E o empréstimo gratuito de um bem infungível recebe o nome de comodato. Comodato é infungível. Mútuo é fungível. Eu tenho um apartamento. O apartamento é um bem imóvel. Logo, você já chega à conclusão que ele é um bem infungível. Se eu empresto ele para você ficar lá sem te cobrar, eu estou fazendo não um contrato de locação, estou fazendo um contrato de comodato com você. Bem, essa outra observação aí, ela significa o seguinte: o devedor de um bem infungível, ele não é obrigado a aceitar outro bem no lugar, mesmo que de maior valor. Você deixou sua cachorrinha vira-lata para poder tomar banho no pet shop. Eles acabaram deixando sua cachorra morrer. Aí, quando você vai buscar a cachorra, eles aparecem com um Luda Pomerânia lá que custa R$ 6.000. Você vai ficar todo satisfeito? Fala, nossa, graças a Deus, né, que esse raio dessa cachorro morreu. Pô, agora eu vou ter um Lulu da Pomerânia, R$ 6.000. Nunca imaginava poder ter um cachorro dele. Não. No mínimo, você vai ficar triste, vai querer processar a mulher, tá me entendendo? O que vocês fizeram com a minha cachorra? Entendeu? É isso ou não é, gente? Próxima classificação, quanto à consultibilidade. Quanto à consultibilidade, os bens podem ser consumíveis ou inconsumíveis. Professor, o que é um bem consumível? Coloca assim: são os bens que o uso importa, deterioração instantânea de sua substância. Consumíveis são os bens que o uso importa em deterioração instantânea de sua substância. Repito. Consumíveis são os bens que o uso importa deterioração instantânea de sua substância, vírgula, ou destinados à alienação. Ou destinados à alienação. E aí, entre parênteses, você vai colocar assim: venda. Inconsumível agora. Podemos? Coloca assim: são os bens que podem ser reutilizados sem que instantaneamente sejam deteriorados ou aqueles que não estão destinados à alienação.
Deixa eu explicar essa observação logo, que aí a gente entra nos exemplos. Essa primeira consultibilidade, chamada de física ou de fato, tem a ver com a degradação do bem, essa degradação instantânea da utilidade. E essa outra forma de consultibilidade, que é chamada de consultibilidade jurídica ou de direito, tem a ver com alienação do bem, a venda ou não dele, tá? Então, nessa análise que às vezes eles criam para a gente em determinadas questões de prova, você vai ter que analisar uma coisa da outra. Exemplo, um livro do Carlos Roberto Gonçalves que você pega fisicamente ele emprestado na biblioteca da FAESA. Esse livro, no que diz respeito a essa consultibilidade física ou de fato, ele é considerado consumível ou inconsumível? Inconsumível. Eu uso, reutilizo muitas vezes e eu não vejo a degradação instantânea da substância dele, certo? No que diz respeito a essa consultibilidade jurídica ou de direito, o livro da FAESA é considerado consumível ou inconsumível? A FAESA vende o livro? Não. Então, juridicamente, ele é considerado um bem inconsumível, entendeu? Vamos botar outro exemplo. Então, a priori, ele é inconsumível das duas modalidades. O sujeito agora tem, sei lá, uma adega que ele compra vinhos raros e tal, e aí você vai precisar de fazer uma exposição de um vinho que você sabe que o cara tem, e aí ele chega para você e fala assim, rapaz, esse vinho aqui é único, velho, isso não tem mais para comprar. Isso aí é da safra lá de 2018, essa safra vendeu toda, quem tem não vende, porque isso aí, quem tem é só colecionador, e esse troço custa mais ou menos uma garrafa dessa, uns 50 mil reais. Então, ó, o que você vai fazer com essa garrafa? Aí você leva para sua casa, não sei o quê, chega um amigo seu doidão lá, abre a garrafa e bebe o negócio do cara, entendeu? Aí já cria aquele imbróglio, né? O vinho aqui, no que diz respeito à consultibilidade física ou de fato, o líquido que estava lá dentro, ele é considerado um bem consumível ou inconsumível? Uma garrafa de vinho, consumível. Praticamente eu consigo consumir, não tem problema, tá? Fisicamente é considerado de fato um bem consumível. Agora, juridicamente ou de direito, essa garrafa de vinho para o dono dela era um bem consumível ou inconsumível? Inconsumível. Então, a analisar uma situação, a gente precisa saber diferenciar o tipo de classificação. Um bem que naturalmente é um bem consumível pode se tornar um bem inconsumível a depender da situação específica. Até aqui tá tudo bem? É muita classificação, né, cara? Vamos ler, né? Rapidinho. 86 são consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da sua própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Você tem que ficar bem atento que essa consultibilidade que diz respeito à substância, o código fala de imediatamente. Tem que ser algo que você, ao utilizar, você já vai ver uma degradação da substância instantaneamente. Então, você fala aí, alimentos, bebidas, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, cosméticos, tudo isso você usa e já vai vendo a degradação instantânea. E tudo que você imaginar que você usa, reutiliza, mesmo que não tenha uma vida útil tão longa, mas tipo assim, uma roupa, eu consigo usar diversas vezes sem que haja uma destruição ou degradação dela instantânea. Então, nesse caso aqui, na própria natureza, é considerado ainda a roupa um bem inconsumível. Não se consome imediatamente. Você quer falar lá atrás? Ah, tá, o artigo, né? Quanto à divisibilidade, os bens podem ser divisíveis ou indivisíveis.
que é um bem divisível, professor? Podemos? Coloca assim. São aqueles que podem ser fracionados são aqueles que podem ser fracionados sem alteração da sua essência, vírgula, utilidade ou diminuição de seu valor. A contrário senso, bens indivisíveis são os que não podem ser fracionados sem alteração da sua essência, utilidade e diminuição de seu valor. Essa diminuição de valor é uma diminuição considerável do preço do bem, tá? Professor, me dá exemplos para a gente poder entender esse negócio. Pensa numa saca de café. Uma saca de café tem 50 quilos, certo? Eu posso pegar uma saca de café, transformar ela em 50 saquinhos de 1 quilo e vender esse troço? E o que eu estou vendendo continua sendo café? Sim. E é bem provável que se eu fizer esse fracionamento, eu vou ganhar ainda um pouco mais, não? Porque se eu compro uma saca de café e vendo o saquinho, já joga um valor agregado ali, maior. Então, esse, naturalmente, é um bem considerado divisível. Você pega um aparelho de celular, dá para dividir em dois, vender 2 celulares? No que você divide, você já perde a utilidade do troço. Tá entendendo? Então, um aparelho de celular, um carro, você não consegue dividir e ainda assim continuar sendo um aparelho de celular, ainda assim sendo um carro. Eu deixo a utilidade da coisa. Eu perco a ideia da substância, da utilidade. A questão da diminuição de valor é como, professor? Um bem que naturalmente pudesse ser dividido, mas se for dividido, ele tiver uma forte diminuição de preço agregado, ele passa a ser juridicamente, pelo Código Civil, considerado um bem indivisível. Ramon, me dá um exemplo disso. O exemplo do livro do Carlos Roberto Gonçalves é o seguinte: uma pedra de diamante de 50 quilates, justamente por ela ser muito única, sendo desse porte, ela é considerada um bem indivisível. Então, se ela pertence, por exemplo, a 3 herdeiros, não daria para dividir essa pedra em 3 ou em 10, tá entendendo? Porque se você divide uma pedra de 50 quilates em 10 pedras de 5, essas 10 pedras de 5 vão ter um valor econômico absurdamente mais baixo. Então, para o Código Civil, ela passa a ser considerada um bem indivisível. Uma vez caiu uma questão de prova assim, que o pai lá morre e deixa um casal de filhos. Aí a menina, muito apegada ao pai, e uma das coisas que ele tinha era tipo uma coleção de carrinhos antigos, e ele tinha a coleção completa. E justamente por ser completa, é que ela tinha um valor agregado extremamente alto, porque as pessoas que eram colecionadoras, e quando você vendia um negócio dessa coleção todinha, fechada, o valor era muito grande, entendeu? Aí ela, na verdade, não queria se desfazer da metade dos carros porque ela entendia que era dela. E o irmão falava assim, pô, mas se eu ficar só com metade desses carros e vender, eu não vou ter o valor que vale a coleção inteira. Então, os carros, nesse caso, são considerados o quê? Bem divisível ou indivisível? Indivisível.
naturalmente indivisível. A questão deixava bem claro, tipo assim, era uma coleção de 100 carros, 100 carrinhos lá. Justamente porque tinha os 100, o valor era extremamente alto de uma coleção dessa completa, se você fosse vender, entendeu? Se você já vendesse cada um desses carrinhos separadamente, você ia vender por um valor infinitamente mais baixo. Que aí a pessoa só ia comprar para completar a coleção dela, tá bom? Onde é que o código falou disso, Ramon? Artigo 87. São divisíveis os bens que podem fracionar sem alteração da sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina. Vamos me dar outro exemplo desse diminuição de valor, que também foi objeto de questão de prova. Vocês já ouviram falar em alguma vez que às vezes você tem um terreno que vai de uma rua até a outra? Justamente essa característica de terreno faz com que o valor agregado dele suba bastante. Então, por exemplo, você tem aqui essa avenida aqui, Vitória. Aqui atrás você tem outra avenida. Se o cara tivesse um terreno que pega daqui da frente até lá atrás, vale muito mais um terreno desse do que um terreno que seja repartido, tá? Obviamente, porque você tem, enquanto empresa, principalmente, muito mais utilidade de um terreno dessa forma. Então, se um valor de um terreno desse ficasse, por exemplo, com mais de um herdeiro, esse terreno agregado, ele se tornaria possivelmente um bem indivisível. Tudo bem, pessoal? A indivisibilidade, ela pode surgir de 3 características. A primeira, indivisibilidade chamada de natural, é aquela que tem a ver com a utilidade do bem. Então, a indivisibilidade natural é a que corresponde à utilidade da natureza do próprio bem. Exemplo: carro, relógio, um aparelho de celular. A indivisibilidade natural é aquela que corresponde com a utilidade do bem. Exemplo: carro, relógio, um aparelho de celular. Fala. Tô só esperando você continuar. Tá bom. Então, se eu tenho esse tipo de bem, eu não posso dividir, que eu não vou ter a utilidade da forma como deveria dali em diante, tá bom? Indivisibilidade legal. Coloca assim: para fins jurídicos, alguns bens são considerados indivisíveis. Exemplo: herança, vírgula, hipoteca, servidão predial. Ramon, o que é servidão predial? Já ouviram falar desse termo, gente? Servidão predial? O cara tem um terreno, e aí, por exemplo, você tem uma propriedade rural, por exemplo. Construíram agora uma estrada. Para você ter acesso a essa estrada, você vai precisar passar por um pedaço do terreno do seu vizinho. Só que ele não deixa. Ele chega para você e fala assim: não, que eu não vou deixar passar nada, não. Que a propriedade é minha. Vocês sabiam que você tem direito de entrar com uma ação. Obviamente, você vai ter que indenizar ele naquele pedaço, de tipo, uma faixa, para você permitir acesso à estrada. Essa estradinha aí que é chamada de servidão predial. Isso pode servir como uma estrada, pode servir como uma passagem mesmo. Tem casas que você chega em determinados bairros que o cara, por exemplo, tem umas casas que, para você poder ter acesso ao imóvel, você precisa passar por um corredorzinho das outras. Aquele corredorzinho ali que é chamado de servidão predial. Você, às vezes, tem uma casa grande e você desmembra em várias kitnets e tal. Aí, para você permitir acesso
a passagem, você de fato vai precisar de ter essa possibilidade. A servidão predial juridicamente é considerada um bem indivisível. O módulo rural também. Módulo rural é o quê? É o menor tamanho de propriedade rural que você consegue registrar. Tá? E aí, assim, legalmente o módulo rural comporta hoje em torno de uns 300 a 500 metros quadrados. É o menor tamanho de uma propriedade rural. Não dá nem para ser propriedade rural, de fato, né? Mas existe uma lei que fala sobre esse tal módulo rural. O módulo rural é um bem indivisível. Você não consegue dividir e conseguir registrar isso depois. Indivisibilidade pela vontade. Bota assim, pela vontade da pessoa, um bem divisível pode se tornar indivisível. Onde está isso, professor? Artigo 88 do Código. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou pela vontade das partes. Professor, dá um exemplo disso na prática, tá? Artigo 1320. 1320. Do Código, ele diz assim: a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela parte e das despesas da divisão. Parágrafo 1º. Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, susceptíveis de prorrogação ulterior. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: suponhamos que você tenha, você mais seus irmãos, herdado um imóvel, tipo uma propriedade rural. Essa propriedade rural poderia ser naturalmente divisível. Só que vocês acordam que aquilo ali se torne um bem indivisível. Isso pode, Ramon, em um condomínio? Pode. O negócio é que a lei colocou um prazo máximo de 5 anos prorrogável, porque as pessoas podem depois querer, tipo, desistir disso, entendeu? Mas, neste caso, vai ser considerado um bem aí indivisível, pela vontade das partes. Tudo bem? É muita classificação, né? Vocês estão cansados, gente? Hoje vocês estão com bateria fraca, gente? Olha só. Eu tinha pensado essa aula de bens para acontecer em 2 aulas, no nosso cronograma, tá? Falta a classificação bem público, bem privado, bem principal, acessório, bem singular e coletivo. Isso eu consigo dar na aula da semana que vem. Mas aí a gente chega e toca o bambu logo. Pode ser? Então hoje a gente pode parar por hoje. Tá tudo certo. Galerinha, eu subo esse vídeo e disponibilizo aí para vocês. Vocês merecem. Então tá, gente.